Nós vamos então falar sobre predestinação e livre-arbítrio aqui. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos da Bíblia Sagrada. 3 passagens da Bíblia Sagrada. Nós vamos fazer aqui essa leitura. A primeira delas, que nós vamos ler, está em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e versículos 5. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Vou pedir ao irmão Fernando, faz essa leitura aí, Fernando, por favor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Também vamos fazer uma leitura, também mais uma outra passagem da palavra de Deus, Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a terceira leitura, só para a gente ter como textos básicos, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5, 9. E, sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para quem? Para quem? Ele veio ser uma causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Bem, então você que quiser anotar, anote aí essas 3 passagens, não é? Efésios capítulo 1, só para a gente ter como base, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Tito 2:11 e Hebreus 5:9. Bem, só botar água aqui, vamos nós. A Bíblia fala de predestinação? Claro que a Bíblia fala de predestinação. Primeiro vamos definir a palavra. O que significa predestinação? Significa determinar o futuro. Então, predestinar é determinar o futuro. A Bíblia fala de predestinação? Sim. A gente encontra na Bíblia 3 tipos, ou melhor, 3 povos, tipos de gente que estão predestinadas. A gente encontra na Bíblia. Número 1, Deus predestinou a semente de Abraão a ser uma poderosa nação para conquistar uma terra prometida, Canaã. Predestinar. O que Deus fala para Abraão em Gênesis capítulo 12? Olha, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma bênção, não é? Eu vou engrandecer o teu nome, não é? Eu vou te multiplicar, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus estava determinando o futuro da semente de Abraão. Deus estava dizendo que em Abraão ele faria uma grande nação. Determinou o futuro dessa semente e determinou para que Israel possuísse a terra prometida, como também determinou que um dia Israel vai reconhecer que Jesus Cristo é o Messias e é o Senhor. Isso é predestinação. Está determinado, foi determinado que Israel possuísse uma terra. E também está determinado que Israel, que o povo de Israel vai um dia reconhecer que Jesus é o Messias. Há também um outro grupo que a Bíblia fala que está predestinado. O Salmo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Quem vive no pecado vai para onde, gente? Quem vive na impiedade vai para onde? Quem não crê em Deus vai para onde?
Então, está determinado que quem não crê, o futuro já está determinado de que quem não crê em Deus, quem não aceita Jesus, quem vive no pecado, vai para onde? Para o inferno. Então, os ímpios, os pecadores, estão determinados a ir para o inferno. E há também um outro grupo, que a Bíblia fala que está predestinado, que é a igreja. Para onde vai a igreja? Para onde é que vai a igreja? É para o céu. Determinar futuro, predestinar e determinar futuro. O Senhor determinou o futuro de Israel, o futuro dos ímpios e o futuro da igreja. A igreja vai para o céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Podia citar tantas passagens sobre isso, mas uma delas é essa. Nós encontramos lá o apóstolo Paulo falando sobre a vinda de Cristo. E ele diz assim, olha, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Eu também creio. Agora escute o que eu vou falar. Nós não acreditamos numa predestinação fatalista. O que é predestinação fatalista? É de que Deus já fez escolhas antecipadas de quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Deus já escolheu quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. É isso que nós não acreditamos e vamos provar aqui nessa manhã. Nós acreditamos que a igreja vai para o céu. Nós acreditamos que as pessoas que vivem no pecado vão para o inferno. Nós acreditamos em uma parte dessa determinação de Deus já aconteceu e a outra vai acontecer. Israel conquistou Canaã e que Israel vai reconhecer o Messias. Nós acreditamos nisso. O que nós não acreditamos é que Deus faça escolhas individuais de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Nós vamos começar a analisar isso e eu vou começar então a mostrar algumas coisas sobre essa questão, primeiro de escolha de Deus. Pastor, mas Deus não faz escolha, Deus não escolhe, Deus não é soberano. Que nível Deus faz escolha? Pelo menos eu encontro Deus fazendo 4 tipos de escolha na Bíblia. Eu encontro Deus fazendo 4 tipos de escolha na Bíblia. Antes de entrar em Efésios 1, 4 e 5, que é o primeiro versículo que eu citei. 4 tipos de escolhas eu encontro. Número 1, Deus escolheu Jesus para vir aqui pagar o preço por nós. É uma escolha primeira. Você pode ver que em João capítulo 6, versículo 38, Jesus fala assim, olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Depois em Mateus capítulo 22, Jesus no Getsemane, ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, ou então, faça-se a tua vontade. Jesus foi escolhido para vir a esse mundo, para morrer por mim e por você. Essa é uma escolha de Deus. Segundo lugar, Deus escolheu Israel com um tríplice propósito. Deus escolheu Israel. Sim, Deus escolheu. Escolheu Israel para quê? Primeiro, para manifestar o seu poder. Segundo, para trazer a palavra de Deus. Terceiro, para manifestar o Messias no mundo. Deus escolheu Israel para isso. Não tem nada a ver com salvação individual. Não tem nada a ver. Esse é o problema daqueles que acreditam em predestinação fatalista. Eles misturam os textos. Aquilo que está falando de uma escolha de Deus para propósitos com escolha para salvação ou perdição. Então Deus escolheu Israel com esse tríplice propósito. Deus escolheu a igreja. E também tem vários propósitos, mas eu posso escolher 3 propósitos pelos quais Deus escolheu a igreja. O primeiro deles, 1 Pedro 2, 9 e 10. O que diz lá? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Primeiro propósito, Deus chamou a igreja para manifestar o evangelho da graça de Deus ao mundo perdido. Segundo propósito de que Deus chamou a igreja, está lá em João 15,16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deus chamou a igreja para produzir frutos nesse mundo corrompido pelo pecado, frutos que possam demonstrar que existe um Deus verdadeiro e um Deus vivo. Em terceiro lugar, Deus escolheu a igreja, aquilo que está em Efésios 3:10. E agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer com isso? Sabe o que Deus escolheu a igreja? Quando Satanás olha para a terra, ele diz assim: isso aqui é meu, também é meu. Aqui ó, a ganância pelo dinheiro, o poder político, o poder econômico, os prostíbulos, os motéis, a corrupção, ele vai dando, isso aqui é meu, eu domino aqui, eu domino ali. Epa, quando ele vê a igreja, quando ele olha e vê a igreja é uma demonstração visível de que Cristo o derrotou. Quando Satanás olha para a igreja, ele fica sabendo que tem alguém que é maior e mais poderoso do que ele. A igreja é uma demonstração visível do poder de Deus. Pelo menos esses três propósitos. Agora, então, Deus escolheu Jesus para salvar o homem. Deus escolheu Israel com tríplice propósito: manifestação do poder, trazer a palavra e manifestar o Messias no mundo. Deus escolheu... Ai, esse negócio aqui falhou, meu filho. Aqui, ó, cortou. Deus escolheu a igreja para, com um tríplice, né? O tríplice propósito que a gente poderia até citar mais coisas acerca da igreja, para anunciar e proclamar o evangelho, para dar fruto e para ser uma testemunha a todo o inferno de que Jesus é vencedor. Agora, em quarto lugar, Deus escolhe homens para que os seus propósitos se cumpram. Escolha de homens com propósitos vocacionais e ministeriais. Não é escolha para salvação, não. Deus escolhe. Você, quando é diretor de uma empresa, dono de uma empresa, você não trabalha com quem você quer? Não é assim? Você, quando é dono de uma empresa, você não chama quem você quer para trabalhar? E Deus? Deus trabalha com quem Ele quer. É soberania de Deus. Então Deus escolhe homens para desempenharem os seus desígnios e propósitos. Não é escolha para a salvação. Aí eu fico vendo aquele moço na televisão usando Jeremias 1:5, numa tremenda falta de vergonha do que significa hermenêutica. É uma molecagem deturpar um texto daquele jeito. Leia aí Jeremias 1:5. Eu já vi esse cidadão usar esse texto tantas vezes para falar de predestinação para salvação, e o texto não tem nada a ver com salvação. Vê aí, cita aí, Fernando, por favor. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Epa, eu vejo ele usar isso, tá vendo? Olha aqui, Deus escolheu Jeremias, já estava predestinado. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus escolheu ele para quê? Qual é o propósito? Para ser profeta. Para ser profeta. É escolha de Deus para um desempenho ministerial, não é escolha para salvação, não. Isso é uma deturpação da hermenêutica bíblica. A escolha aqui está explicado no versículo. Eu te escolhi desde o ventre para que você seja profeta às nações. Deus também escolheu Moisés. É só você ler Êxodo 3 e 4, os 2 capítulos. Deus se apresenta a Moisés e diz assim: eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. Escolha de Deus. Foi Deus que escolheu Moisés. É direito, é soberania de Deus trabalhar com quem Ele quer. É um direito de Deus. Foi Deus que escolheu Davi. Leia 1 Samuel 16. Vai lá ver
Quando Deus manda Samuel na casa de Jessé, e aí Samuel, vem o irmão mais velho de Davi, todo bonito, o profeta Samuel diz assim: esse aí é o homem, esse é que eu vou ungir. Eu disse, não é esse aí não. Samuel, o homem olha para a aparência, Deus vê o coração. Aí passou um, passou outro. Não é. Acabaram-se os mancebos? Não, tem um lá tomando conta de ovelha lá, um pirralho lá. Traz ele aqui. E quando Davi chegou, o Espírito do Senhor falou: esse é o homem aí. Deus escolheu Davi. Deus não escolheu Davi para salvação. Deus escolheu Davi para ser rei, para desempenhar um propósito dentro do seu grande plano. Não é escolha de salvação. Veja Efésios capítulo 4, versículo 1, até no Novo Testamento. O que diz lá? Deus deu uns para quê? Profetas, apóstolos, mestres, pastores. Ele que escolhe, ele é que coloca. Aí é que está. Deixa eu abrir um parênteses na mensagem. Pior coisa é gente oferecida. A pior coisa é gente oferecida. Quer ser pastor, nem que eu abra uma birosca e me diga que sou pastor. Vou abrir uma birosca e vou me chamar de pastor. Tem, não é? O pastor chamado e o chamado pastor. O pastor chamado é aquele que Deus escolhe, não é? Deus é que escolhe. É Deus que chama. Para quê Deus levanta na igreja apóstolos? Para que Deus levanta na igreja pastores, evangelistas, mestres? Para o aperfeiçoamento dos santos. É Deus que escolhe. Escolher pessoas para desempenhar uma função no plano do reino é soberania de Deus. Essas passagens não tem nada a ver com escolha de salvação. Tem nada a ver. Esse é que é o problema. As pessoas querem deturpar a passagem bíblica para adaptá-la às suas doutrinas. Daqui a pouco vai ter gente no nosso meio dizendo que não há Deus, porque o Salmo 53 tem uma parte dele que diz que não há Deus. Isola a passagem para ver a bobagem que vai sair. Está aqui, não há Deus. Só esqueceu de dizer o início. Disse o nécio, o maluco, o doido, não há Deus. A Bíblia não declara que não há Deus. A Bíblia está fazendo um registro de que o maluco é que diz que não há Deus. Se você deturpar isso, vai dar uma heresia do tamanho de um bonde. Agora vamos começar a analisar Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Repete aí para mim, por favor, Fernando. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz assim: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Estou perguntando. Não? Claro que não. Jesus foi morto há quase 2000 anos atrás. O que essa passagem quer dizer? O plano que Deus preparou antes da fundação do mundo, porque Deus, na sua onisciência, e dentro da onisciência tem a presciência, Deus sabe de tudo e sabe antecipadamente. Então Deus, sabendo que o homem ia pecar, Deus providencia um plano de salvação, um escape. Deus não é igual o pastor Silas não, que só resolve o problema quando ele acontece. Igual o brasileiro, só descasca o abacaxi quando o abacaxi aparece. Deus não é o homem. Deus, sabendo que o homem ia pecar, ele providenciou um plano. É isso que quer dizer Apocalipse 13, 8. Deus preparou um plano, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus preparou um plano para salvar o homem. Agora Paulo aqui está usando uma linguagem similar. Repete a primeira parte da passagem, por favor. 4. É o 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que Paulo está dizendo aqui? Que quando você aceita a Cristo hoje, você participa de um plano que foi realizado antes da fundação do mundo. Ao você aceitar a Cristo hoje, você participa de alguma coisa que foi elaborada antes da fundação do mundo. É isso que Paulo quer dizer. E aceitar a Cristo está implícito obedecê-lo, ser fiel a Ele e servi-lo. Está implícito essas coisas. Repete, continua o texto aí, por favor. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Não, o versículo tem. E nos predestinou para Isso. filhos de adoção por Jesus Cristo. Segundo lugar. Dá água para esse neném, irmão. Sai com ele, leva para o berçário. Olha aqui. Segundo lugar. Pode sair, não tem problema não. Criança é assim mesmo. Já tive filho pequeno. Não precisa ficar envergonhado. Se tiver que sair com o neném, pode. Olha aqui. Segundo lugar, presta atenção aqui. Isso aqui é um texto fundamental. O texto mostra que a eleição precede a predestinação. Isso é, eleição é anterior à predestinação, não é? Nos elegeu nele para que depois fôssemos predestinados, não é isso que está dizendo o texto? Eleição precede predestinação. Isto é, quando você aceita Cristo como Salvador, você participa de um plano que foi elaborado antes da fundação do mundo, e em Cristo você está predestinado ao céu. Se você estiver em Cristo, você vai para o céu. Terceiro lugar, e aqui a gente mata. Como texto sem contexto é pretexto para heresia, e como você precisa fazer uma análise até semântica do texto, a pergunta que eu faço para vocês: para quem Paulo escreveu isso? Essa passagem foi escrita para quem? Pode falar. Para quem escreveu? Então, Paulo escreveu para alguma pessoa particular ou ele escreveu para a igreja? Para a igreja. Agora escute o que eu vou declarar para você. Todas as vezes que o Novo Testamento fala em predestinação, pronomes, substantivos e verbos no plural. Você não vai encontrar uma passagem no singular. Paulo está falando então de quem? Da igreja. Essa passagem aqui é para a igreja de Efésios. Ele não está falando para Timóteo. Ele não mandou uma cartinha para Tito. Ele não está falando para uma pessoa. O verbo está no plural. Os pronomes estão também no plural. Nos predestinou, nos elegeu. Ele está falando para a igreja. E está dentro do contexto teológico. A igreja vai para o céu. Se você está na igreja, você vai para o céu. Se você sai da igreja, você vai para o inferno. Está certíssimo. Predestinação que Paulo está falando aqui, ele está falando para a igreja. Em Cristo nós fomos eleitos. Em Cristo a igreja foi eleita para a salvação. Mesmo que você não fique na igreja, a igreja vai para o céu. E só vai para o céu quem está na igreja. Ou você entende isso aqui, meu irmão? Tem semântica, tem teologia. Você quer ver como é que todas as vezes predestinação no Novo Testamento é no plural? Eu citei 1 Pedro 2, 9 e 10. Está no plural. Eu já vi o cidadão usar isso para deturpar. Vós. Ele está falando de quem? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Quem é a geração eleita? É a igreja. Ele não está falando de pessoas no singular, ele está falando da igreja. A igreja é formada pelo conjunto de pessoas, e você participa da igreja se você quiser. Eu vou dizer isso mais tarde, vou mostrar o livre-arbítrio mais tarde. Se você está na igreja, você vai para o céu. Se você não está na igreja, você vai para o inferno. Porque os ímpios está determinado a ir para o inferno. Agora, quem faz a escolha se quer estar na igreja ou fora dela é você. Vou provar mais tarde. Você quer ver uma outra passagem? Romanos capítulo 8, 29 e 30. Está no plural. Pode ver lá, lê aí, Fernando. Um emprego é sempre no plural. Ele está falando da igreja, não está falando de pessoas individuais. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e ao que justificou, a estes também glorificou. Está aqui a igreja, ele está falando de quem é que vai ser glorificado, gente? É a igreja, o emprego está no plural. Agora, para jogar uma pá de cal, para acabar, se Paulo é o grande teólogo da predestinação fatalista, conforme eles falam,
que Paulo é o teólogo da predestinação fatalista, então Paulo, quando tratar dele mesmo, ele tem que se tratar como um já eleito e predestinado. Vocês concordam? Se Paulo é o grande teólogo da predestinação fatalista, de que o homem já nasceu para ir para o céu ou para o inferno, então Paulo, quando falar dele, ele tem que falar conjugando de que já está garantido tudo. Concordam? Estou certo ou não estou? Se Paulo não fala de predestinação individual, então quando ele tratar acerca dele mesmo, jamais ele vai usar palavras de que já está garantido para ele o céu, de que ele já está lá e está acabado, está encerrado. Tá bom assim? Então vamos ver Paulo falando dele. Filipenses 3, 13 e 14. Pode ler, Fernando. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Não, para, tem alguma coisa errada aí. Não é possível. O que ele está falando aí? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o quê? Mas o que é que eu faço? Eu prossigo. Eu vou parafrasear a passagem. Se Paulo acreditasse numa predestinação fatalista, isso é, que já estava garantido para ele o céu e está acabado, ele tinha que dizer assim: irmãos, quanto a mim, já alcancei. Ele tinha que declarar nessa postura. Se ele acreditasse na predestinação fatalista, ele tinha que entrar dizendo: irmãos, quanto a mim, já alcancei. Prossigo para aquilo que Deus já determinou para mim. Pum, acabou. Ele tinha que dizer assim. Quer ver uma outra passagem? Para não dizer que eu trouxe um texto isolado, vou pedir para você ler 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 5. Paulo falando dele. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Opa! Repete esse negócio aí. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Continua. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Peraí, não, tem alguma coisa errada. Eu em nada me sinto culpado, mas nem por isso... O quê? Nem por isso o quê? Mas nem por isso me considero justificado. Não é pois possível. Quem me julga é o Senhor. Eu não me sinto culpado. Graças a Deus que o crente não tem complexo de culpa, porque ele acredita naquilo que o Senhor falou: dos teus pecados não me lembrarei mais. Amém. Ele não tem complexo de culpa nenhuma. Ele é liberto. Mas ele diz uma coisa, olha, mas nem por isso o quê? Repete, por favor. Nem por isso. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele, se parafrasear o texto, você tinha que inverter tudo isso aí que ele falou. Quanto a mim, eu já estou eleito. Ele tinha que dizer assim. Já viu? Você é um eleito, pedra viva, predestinado, eleito e abençoado. Já está acabado. Deu até para rimar. Paulo nunca usa essa palavra. 1 Coríntios 9, 27, Paulo falando dele. Lê aí, por favor. 1 Coríntios 9, 27, Paulo falando dele. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele crê na possibilidade de ficar reprovado. É o que ele está declarando aqui. Repete, por favor, a passagem, Fernando. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe o que ele está dizendo? O que adianta ele ganhar o mundo todo e perder a sua vida? O que adianta ele ganhar tanta gente e acabar ele mesmo ficando reprovado? Ele acredita nessa possibilidade. É a declaração de Paulo, gente. Paulo nunca pregou uma teologia de predestinação fatalista. O que Paulo fala é de que a igreja vai para o céu.
Quem está na igreja vai para o céu. Quem está fora dela, cuidado, é candidato ao inferno. Mas pastor, e Romanos capítulo 9? Ah, pastor, aquilo ali é muito violento. Amei Jacó e aborreci Esaú. Eu endureço a quem quero. E é cada texto de arrepiar. Quer ver? Só vou citar uns para você aqui. Deixa eu citar aqui uns aqui para você. Deixa eu citar essa. Cadê? Romanos 9. Romanos 9. Olha aqui. Olha o 13. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Quer ver? Compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Por isso não depende de quem quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E aí, pastor, agora acabou para o senhor. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Primeiro nós temos que entender a divisão do livro de Romanos. Se você não entender o que quer dizer o livro de Romanos, você vai torcer a Bíblia. Então eu vou dar para você a divisão de Romanos, para você entender. Primeiro, o livro de Romanos trata da justificação. Tá? Justificação. Então, o livro de Romanos pode ter alguma pequeníssima discordância, mas no fundo a divisão é essa que eu vou dar. Pode ter alguma coisinha aqui, mas não influencia em nada na divisão do livro. O livro de Romanos, ele é dividido em seguinte: primeira parte, introdução, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. E no versículo 16 e 17 nós encontramos o tema do livro de Romanos, o mini Romanos. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a verdadeira justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Sabe o que está falando aí? Jesus Cristo, que é a justiça de Deus, é a única solução contra o pecado, e você só obtém essa vitória pela fé. Então, número 1, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17, a introdução do livro. Segunda parte do livro de Romanos, vai do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 4, versículo 25, trata de de justificação. Depois, do capítulo 5 ao capítulo 8, trata-se de salvação. Capítulo 9, 10 e 11 trata de eleição e predestinação de Israel. Capítulo 12 ao capítulo 15 trata de uma exortação. E o capítulo final do capítulo 15 e todo o capítulo 16 até o versículo 24 é o epílogo, é o final, as considerações finais. Essa é a divisão do livro de Romanos. Não adianta você querer pegar um versículo de uma parte para adaptar para qualquer outra coisa. A divisão de Romanos é essa: introdução, justificação, salvação, eleição, predestinação, mesma coisa, de Israel, exortação e o epílogo. Aqui está a divisão. E quando a gente fala de justificação, a justificação que vai até o capítulo 4, versículo 25, o último versículo, sabe o que mostra? Que a questão do pecado e da justificação são universais. Tanto judeus como gentios estão sobre o domínio do pecado. E portanto a ira de Deus está sobre eles. E só tem um meio: pela fé, você ser justificado pelo sangue de Cristo. É o tratado. Agora, os 3 capítulos, o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 fala de Israel, não fala de escolha para salvação. E podemos dividir em 3 partes. Primeiro, o capítulo 9 trata, sabe de quê? A escolha de Deus acerca de Israel no passado. Foi Deus que escolheu Israel. Deus escolheu Israel para quê, hein?
Eu falei no início. Manifestar o poder, trazer a palavra e manifestar o Messias ao mundo. Então, o capítulo 9 trata disso. Quando Deus diz assim, amei a Jacó e aborreci a Esaú, quem é que Jacó representa? Jacó representa Israel. Esaú representa os edomitas, a pior qualidade de gente que mais mistura fez, que também tentou brigar contra Israel. Aqui no capítulo 9 não está tratando de salvação, está tratando da escolha que Deus fez a Israel com aquele tríplice propósito. O capítulo 10 mostra o fracasso de Israel, isso é, Israel rejeitando o Messias. E o capítulo 11 mostra a restauração de Israel pelo poder de Deus. Israel vai ocupar um segundo plano até que a plenitude dos gentios se complete. A igreja hoje tem primazia. Aleluia! Aqui a divisão é essa. Não adianta você querer pegar uma passagem para trazer para a salvação, quando ela trata de uma escolha de Deus para um povo, para a salvação individual. Como eu já vi esse abençoado, gente, usar Romanos 9. Isso é uma afronta à hermenêutica bíblica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. A exegese é a ciência da interpretação do texto. Se você não tiver esses princípios, você vai fazer uma barafunda da Bíblia. Agora escuta, salvação na Bíblia é para quem obedece. O que é que eu citei Hebreus 5:9? Ele é a causa de uma eterna salvação. Ele é a causa de uma eterna salvação para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Você quer ver um outro texto, como é que salvação é para obediente, não porque Deus fez uma escolha prévia? Hebreus, capítulo 3, do versículo 9. Deixa eu ver se é versículo 9, se eu não estou falando aqui o que. Era aí, do versículo 12 ao versículo 19. Leia, Fernando, lê esse texto aí. Esse texto é tremendo. Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao 19. Acompanha essa leitura aí, irmão. 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Olha aqui, repete esse versículo, olha o que ele está dizendo aqui. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha só o que ele está dizendo no final. Desobediência e incredulidade não puderam entrar no repouso. Outra passagem para você mostrar como é que a salvação não é uma escolha prévia e já está acabado. É para quem é fiel e até o fim, como diz aqui. Colossenses, capítulo 1, do versículo 19 ao 23. Leia aí, por favor. Colossenses 1, do 19 ao 23. Abre a Bíblia, eu espero você abrir a Bíblia, que é importante você acompanhar a leitura dessa passagem, de Colossenses 1, do 19 ao 23. Tem uma palavrinha pequena, um advérbiozinho pequeno aí que vai mudar. Leia aí, por favor. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranho e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, mas agora, contudo, vos reconciliou.
Olha o que diz aqui Colossenses, uma palavrinha bonitinha só que diz assim, versículo 23. Você está onde, Fernando? Você já leu tudo? Não. Você leu o quê? 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos Isso. apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Opa, para um momentinho. Vai haver aqui uma mudança. Olha aqui o que ele está dizendo. Ele mostra que Cristo, ele vem no 19, mostrando que Cristo, pelo sangue da cruz, reconciliou o homem, que ele, tanto as coisas que estão na terra e no céu, e no seu corpo ele desfez pela sua morte, né? Para que nos apresentemos a ele santos, irrepreensíveis e culpáveis. Agora olha o 23. Se, advérbio de dúvida, se, vamos embora, continua. Na verdade, permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Que Cristo morreu e na sua carne ele desfez, ele reconciliou o homem com Deus, para que nós pudéssemos ser santos, irrepreensíveis. Só que tem uma condição: se, na verdade, permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Essas coisas acontecem se você for fiel. E aí nós aprendemos uma coisa: tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, salvação está na ordem da obediência e da fé. Condenação está na ordem da incredulidade e da desobediência. Toda a Bíblia é assim. Você vê que a passagem anterior de Hebreus, ele chega a citar Israel. Com quem Deus se aborreceu? Foram com aqueles que desobedeceram a ele no deserto. E agora eu vou mostrar para você o que Paulo faz. Paulo faz um paralelo entre a igreja e Israel. Gente, não é possível uma pessoa querer deturpar um teor teológico desse. Você não pode pegar um versículo e isolar. Eu estou te citando vários textos. Agora Paulo vai fazer um paralelo entre a igreja e Israel. Ele vai, para você poder entender bem essa questão de escolha, essa questão de salvação, Paulo faz um paralelo. 1 Coríntios capítulo 10. Olha o paralelo aí. Olha o paralelo que Paulo faz até o versículo 12. Por favor, pode ler do 1 ao 12. Aqui está o paralelo entre a igreja e Israel e você vai entender melhor. 1 Coríntios 10. Do versículo 1 ao 12. O título, a tentação. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Olha o versículo 5, hein? Pode ler, Fernando. Olha o 5. Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como também alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Irmãos, Paulo faz um paralelo entre a igreja e Israel. O que Paulo está dizendo? Os 5 pecados que Israel cometeu no deserto e por isso não pôde entrar na terra prometida. Quais são? Está aqui: cobiça, idolatria, prostituição, tentar a Cristo e murmuração. Esses pecados são comuns a nós.
O que Paulo está dizendo? Não faça como Israel fez, porque se você também cometeu o pecado da cobiça, da idolatria, da prostituição, de tentar a Deus, colocar Deus em prova, duvidar de que Deus é Deus, e a murmuração, você também vai ficar prostrado. Como a maior parte deles ficou prostrado. Ele está fazendo um paralelo. Para quem Paulo está escrevendo isso? Para a igreja. Ele está falando para a igreja: olha, igreja, se vocês não tomarem conta, vão acontecer com vocês o que aconteceu com Israel, de que mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito e somente 2 entraram em Canaã. Da mesma maneira que as pessoas lá de Israel pereceram no deserto, da mesma maneira aqueles que vivem no pecado vão perecer nesse deserto. Só entra em Canaã celestial quem for fiel ao Senhor. Aí eu pergunto para vocês: a promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis capítulo 12, ela se cumpriu em Josué capítulo 3. Se levou aproximadamente 500 anos. Quantos israelitas hebreus morreram na desobediência e no pecado? A promessa foi invalidada? Não. Deus não fez promessa para uma pessoa da semente de Abraão. Deus fez uma promessa para um povo. Deus determinou: o povo que é semente de Abraão vai entrar em Canaã. Morreu mais de 2 milhões no deserto. Israel entrou ou não entrou em Canaã? Entrou. A promessa não foi invalidada. Deus não tem compromisso com incrédulo nem com desobediente. Deus tem compromisso com a fidelidade. Pereceram no deserto e não alcançaram a terra prometida. A promessa foi para um povo. Se Israel, o povo, obedecesse, entrava na terra prometida. Não obedeceu, perece. A igreja a mesma coisa é hoje. Obedece a Cristo, você vai para o céu. Não obedece a Cristo, você vai perecer e vai para o inferno. E aí Paulo faz uma recomendação pessoal, porque o assunto é tão sério que ele vai agora, fala para a igreja, mas fala para cada um da igreja: quem está em pé, cuide para que não caia. Ele vai agora falar pessoalmente com cada um da igreja. Você está em pé? O que significa estar em pé? Está firme com Jesus. O que significa estar em pé? Está em obediência. O que significa estar em pé? Está cumprindo a palavra de Deus. O que significa cair? Perder o rumo, perder o alvo, perder a caminhada, sair do plano. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se você está em pé, cuide da sua vida. Eu já estou eleito, eu já sou um predestinado, eu já vou para o céu mesmo. Fica esses legalistas, oração e jejum, e tem que se santificar. Aqui que Paulo está dizendo é Paulo, não é pastor Silas, não é Paulo. Quem está em pé, cuide, toma conta da tua vida. Veja como é que está o teu relacionamento com Deus. A tua vida está no altar de Deus? Você obedece a Deus? Querido, salvação é uma coisa muito importante, tão fundamental, que Paulo sai da abrangência da igreja para falar com as individualidades que compõem a igreja. Quem está em pé, cuide para que não caia. Toma conta da tua vida, querido. Faça uma análise da tua vida, como é que está teu relacionamento com Deus, que a coisa não é brincadeira não. E escute e repita isso aqui, que eu já falei. Repete comigo: salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está na ordem da fé e da obediência. Perdição, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está na ordem da desobediência e da incredulidade. É a Bíblia, irmão. É a Bíblia aqui. A gente tem que pedir graça a Deus. Por que você acha que Paulo jejuava? Por que você acha que Paulo orava e pedia oração onde ele passava? Se ele já estava eleito e predestinado, para que ele vai pedir oração por ele? Ele passa pelos filipenses, ore por mim. Passa pelos coríntios, ore por mim. Passa pelos romanos, ore por mim.
Para que isso? Para que tanto? Já está garantido. Irmãos, essa doutrina é tão maligna, é tão maldita, dessa escolha antecipada de Deus, que leva as pessoas a uma falsa segurança da salvação. Porque se eu já estou eleito e escolhido, eu posso adulterar, posso prostituir, porque eu já vou para o céu. Eu já vou para o céu. Já está garantido o céu. Só que esses malandros não falam que se já está garantido o céu, para que traz o dízimo e a oferta para a igreja? Aí eles querem a Bíblia, querem o Antigo Testamento, não é? Para quê? Para que dar oferta, rapaz? Que besteira é essa? Para que pregar o Evangelho? Para que Jesus morreu? Que coisa de doido! Se Deus já escolheu quem vai para o céu e para o inferno, para que Jesus veio aqui morrer? Isso é a coisa mais imbecil e idiota que existe. Para quê? Já está tudo acertado. Para que nós estamos pregando? Por que nós estamos construindo o templo? Por que estamos enviando missionário? Irmãos, toda a Bíblia é lei moral de Deus. Salvação é para quem obedece o Senhor. Toda a lei é uma lei moral. Algumas coisas que foram abolidas no Novo Testamento fazia parte de cerimonial. Agora a lei moral de Deus é no Antigo e no Novo Testamento. Por esses motivos que eu apresentei até aqui, é que predestinação na Bíblia está no plural, fala de povo, fala de igreja, não fala de pessoas na sua individualidade. Agora eu vou dizer para você por que eu creio no livre-arbítrio. Lógico. Se eu não creio que as pessoas estão predestinadas individualmente para ir para o céu ou para o inferno, é porque eu creio no livre-arbítrio. Eu creio que a pessoa que faz escolha. Assim como Israel escolheu obedecer, Josué e Caleb, e o restante resolveu desobedecer. Josué e Caleb foram obedientes? Josué e Caleb tiveram fé? Entraram na terra prometida. A igreja é a mesma coisa, irmão. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, que Deus colocou aqui no meu coração para falar, antes de eu entrar sobre essa questão de livre-arbítrio. Irmãos, na Bíblia Sagrada, o lugar onde houve maior manifestação do poder de Deus foi no deserto. Nenhum outro lugar houve tanta manifestação do poder de Deus como no deserto. Maná caiu do céu. Quando é que caiu o maná? Em qual época da história caiu o maná? Nenhuma outra. Nuvem protegendo do poder do sol. Passa lá no deserto no verão, como eu já passei umas 3 ou 4 vezes lá. Vai lá, passa lá. É 50 graus acima de dia. De noite, 0, 1, 2, 3 graus. Nuvem para proteger do sol e coluna do fogo para proteger do frio de noite. 40 anos as roupas não ficaram velhas. Foi lá no deserto que a Shekinah, isso é, a glória de Deus se manifestou, que tremeu tudo. E é tão interessante que quando você chega na cordilheira do Sinai, o monte onde o fogo de Deus caiu, ele é preto, ele é escuro. Os outros, a irmã Antonieta já esteve lá, o pastor Santos já esteve lá, o pastor Matias, que não está aqui, já esteve lá. Os outros montes é amarelado, cor de terra. Mas o monte onde o fogo de Deus desceu, ele é preto. Deus balançou, Deus tremeu o deserto. O que o pastor só quer dizer com isso? Que a manifestação do poder de Deus não significa que Deus está aprovando atitudes. É isso que tem muita gente enganada. Ah, mas Jesus está operando aqui, está curando, está salvando. Não, tem uns negócios aí, pastor, uns rolos aí no meio desse povo aí. Mas Deus está operando. Deus opera por misericórdia. Deus opera por bondade. Deus opera por causa do seu amor. Agora, Deus não tem pacto. Deus não tem pacto com pecado. Deus não tem pacto com desobediência. Manifestação do poder de Deus em lugar nenhum é sinal de que Deus está aprovando conduta. Deus pode manifestar o seu poder em qualquer lugar, mas se a pessoa não estiver vivendo uma vida em conformidade com a palavra de Deus, ela vai ser condenada. Deus não tem pacto com o pecado. A manifestação do poder de Deus não é sinal de que Deus está aprovando condutas, mas é sinal do seu poder e da sua misericórdia para conosco. Guarda isso, meu irmão. Porque eu creio no livre-arbítrio. Cai blusa, isso aqui é fogo. A blusa sai de um lado. Eu estico o braço daqui e a blusa sai do outro. Tem jeito não.
Por isso que toda hora tem que botar a blusa dentro da água. Porque eu creio no livre-arbítrio. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Leia aí para mim, Fernando, por favor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Disse quem? Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus aí é Elohim. A palavra Elohim. Elohim, o homem à nossa imagem e semelhança. Elohim é um substantivo na forma plural que indica pluralidade de pessoas, de personalidade. Elohim é a palavra que significa que Deus é um ser pessoal, é um ser que tem personalidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Elohim, pessoa, faz o homem pessoa. O que significa ser pessoa? 3 atributos para ser pessoa. Se não tiver esses 3, não pode ser pessoa: sentimentos, inteligência e volição, vontade própria. Para ser pessoa tem que ter esses 3. Por que o gato, o cachorro, a girafa não são pessoas, mesmo tendo corpo? Porque eles não têm vontade própria, não têm domínio de existência. O animal simplesmente age, o homem pensa. Por isso que Descartes, há muitos anos atrás, falou: penso, logo existo. Só o homem tem domínio de existência. O homem tem a inteligência que faz inferências, vai no passado, analisa o presente e projeta para o futuro. Deus também possui esses atributos de pessoa. Para que a gente possa dizer que Deus possui personalidade, ele tem que ter sentimentos, ele tem que ter inteligência e ele tem que ter vontade própria. Sabe qual é a diferença do homem para Deus no campo da personalidade? É que Deus subsiste em 3 personalidades e o homem em uma personalidade. Deus, quanto a número, é 1. Deus, quanto a essência, é 1. Quanto a personalidade, é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. A personalidade do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo, porque nesses 3 a Bíblia usa pronomes pessoais e você encontra nesses 3 sentimentos, vontade própria e inteligência. Para ser pessoa tem que ter isso. Por isso que o homem tem livre arbítrio, porque ele tem vontade própria. Você faz escolha o tempo todo. Gravata verde, esse aqui escolheu a vermelha, o pastor escolheu a azul, o Fernando escolheu uma mesclada de verde e azul, esse aqui escolheu com um monte de cor que eu nem sei. O tempo todo a gente faz escolha. O tempo inteiro, a nossa vida é escolha o tempo inteiro. Escolhe carro, escolhe camisa, escolhe lugar para morar. Só não está dando para escolher emprego, que a coisa está feia. Mas se der chance, você escolhe. O homem faz escolha o tempo inteiro, porque o homem tem personalidade. Você quer ver como é que o homem faz escolha tanto no Antigo como no Novo Testamento? Irmãos, começa no Éden a escolha. Olha só, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus diz para Adão e para Eva: olha, vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui no jardim, mas da árvore, livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Deus está determinando: olha, não coma dessa aqui não, hein?
porque se comer vai morrer. O que Adão e Eva fizeram? Comeram, eles escolheram comer. E olha que Deus tinha dado uma sentença: vocês podem comer de todas essas, mas não come dessa aqui não, porque se você comer, é porque eles podiam comer, podiam escolher comer. Se Deus não fizesse o homem com livre-arbítrio, Deus já tinha determinado: olha, vocês vão comer de todas as árvores que estão aqui e não vão comer da árvore do bem e do mal. Não vão. Já estaria determinado. Mas não, olha, vocês podem comer de todas essas aqui, mas não comam dessa aqui não, porque se comer vai morrer. E o homem preferiu comer. Escolheu. Você quer ver uma outra escolha? Deuteronômio capítulo 30, do versículo 15 ao 20. Lê aí para mim, por favor. Uma outra escolha no Antigo Testamento. Deuteronômio 30, do versículo 15 ao versículo 20. Olha o que Deus vai propor para Israel. 30, de 15 ao 20. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida... Escolhe. Deus está mandando escolher? Ué, mas Deus já determinou, como é que Deus manda Israel escolher? Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Irmãos, eu te ordeno, Deus está mandando, eu te ordeno hoje a bênção, a vida. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: se o coração de vocês se inclinarem, olha o homem fazendo escolha, para outros deuses, é o mal, a maldição, a morte. Escolhe. Você quer ver um outro tremendo sobre como o homem faz escolha? Ezequiel 18, do 20 ao 28. Esse aqui é tremendo. Vê aí Ezequiel 18. Já vou terminar, aguenta só mais um pouco. Ezequiel 18, do 20 ao 28. Alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se peraí, eu gosto de chamar. Mas, contudo, entretanto, todavia. Vamos lá. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Só um momentinho, Fernando. Se o ímpio se converter, ele era ímpio, se converteu, então o que vai acontecer? Não vai morrer. Agora vamos embora, continua. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Só um momentinho, Fernando. Se Deus deseja que o ímpio se converta, como é que ele já determinou gente para ir para o inferno? Continua. Eu corrigi aqui que eu não fiz. Aí se o justo... Não desejo eu antes... Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade,
fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Rapaz, isso é tremendo esse texto. Olha o que é que diz essa passagem. Se o ímpio se converter do seu mau caminho, ele viverá. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Agora ele vai para o justo. Se o justo deixar o seu caminho de justiça e cometer impiedade, os eleitos, predestinados, já está tudo seguro? Não viverá. Deus não tem compromisso com desobediente. Aqui é escolha. O ímpio pode escolher servir a Deus, e o justo também pode até escolher deixar a justiça de Deus. É livre arbítrio. Você quer ver Novo Testamento? Eu não preciso ler não, eu vou sintetizar para a gente ganhar tempo. Em João capítulo 6, só aqui comigo, só anota. Em João capítulo 6, Jesus começa a multiplicar pães e peixes. Ih, rapaz, juntou assim, tem milagre, Tem benção aí, irmão? Eu quero benção. Tem benção? Aí juntou, irmã Antonieta, juntou todo mundo. Culto da Vitória aqui, dá 7 horas, fica em pé. Culto segunda-feira lá na Porta das Ovelhas, não dá nem vaga para mosquito entrar. Quer benção? Vem quinta-feira. Aí Jesus multiplica pães, multiplica peixe, tem quase 5 mil homens. Com mulher e criança tinha quase 20 mil pessoas. Depois que o pessoal comeu e saciou, o couro comeu no lombo da moçada. Jesus começou a apertar. Quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Aí a turma começou a pular. O pessoal disse: o quê? Eu? Tchau, benção. Até logo. Sai um, sai outro, sai um, sai outro, sai um. O capítulo começa com quase 20 mil pessoas. E quando chega na altura do versículo 66, só tem 13, Jesus e 12. Só tem 13, Jesus e 12. Aí Jesus já estava indignado. Jesus vira para os 12 assim: e vocês também querem ir embora? Já está predestinado? Como é que Jesus faz uma pergunta dessa? Aí Pedro, talvez tremendo na base, mas era sanguíneo, era um cabra meio doido. Aí Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Temos conhecido e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não vamos embora não, nós vamos ficar. Quer ir embora? Pode ir embora. Querem me abandonar? Abandonem. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. O que fala aí? Direito de escolher. Mateus 7, 13 e 14. Lê aí, Fernando. Sobre o caminho largo e o caminho estreito. 7, 13 e 14. As leis do reino de Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus está dando um conselho: entra por essa porta aqui, porque tem uma porta larga do pecado. Muitos são que entram, não é Jesus que coloca, não é Deus que coloca, eles é que entram. Jesus está convidando a entrar pela melhor porta, porque o desejo dele é salvar os homens. Entra pela porta estreita. O caminho apertado é o caminho da renúncia, de dizer não para a sua carne. É esse o caminho que vai levar à salvação. Agora o outro caminho, o caminho do pecado, da iniquidade, vai te levar à condenação. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Significa que o justo pode retroceder, porque ele tem livre arbítrio. Sabe por que eu creio que o homem pode escolher e que Deus não determinou pessoas para irem para o céu e para o inferno? Por causa dos atributos de Deus. Pelo menos 3 atributos que Deus possui. O atributo de justiça.
Jeová Tsidkenu. Como é que Deus vai mandar inocente para o inferno? Porque se Deus determinou alguém para ir para o inferno e determinou alguém para ir para o céu, Deus vai mandar gente que não tem livre-arbítrio, segundo eles. Então, se a pessoa não tem livre-arbítrio, não tem vontade própria, é porque Deus é que quis colocar no inferno. Como é que Deus pode ser justo? Ninguém pode ser condenado por alguma coisa que não fez. Até na lei dos homens, que é trapo de imundícia a nossa justiça, que dirá Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Porque eu não acredito que Deus escolheu um grupinho para ir para o céu e outro grupo para ir para o inferno. Por causa do atributo de amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, na primeira parte diz que Deus é amor. O homem ama, mas a Bíblia não diz que o homem é amor, mas de Deus diz: Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. Que Deus de amor é esse que já determinou alguém para condenação? Eu não acredito em predestinação fatalista por causa do atributo da misericórdia. Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias são sem fim. Todo mundo aqui merecia o inferno. Eu e você merecíamos o inferno por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade, mas a misericórdia do Senhor através de Jesus nos alcançou. Se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é misericórdia, aí é efeito cascata, uma coisa vai puxar a outra. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2 versículo 11. Olha que eu não vou isolar o texto não. Lembre-se que o capítulo 2 está na parte de Romanos que fala sobre justificação. O capítulo 2 é na parte da justificação. O que é que diz Romanos 2:11? Deus não faz acepção de pessoas. Para justificar, para salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 11 versículo 32 diz, o 32, o capítulo 11 está na ordem da exortação, diz assim: as escrituras encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Está todo mundo debaixo do pecado. Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas capítulo 3 versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É todo mundo. Se Deus é amor, é misericórdia, é justiça, Ele não faz acepção de pessoas. E se Deus não faz acepção de pessoas, Ele deseja salvar todo mundo. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4: o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Como é que Deus deseja uma coisa e programa alguém para ir para o inferno? Você já viu? Acabou o almoço na minha casa e lá na minha mesa tem banana, laranja e abacaxi. Aí eu digo assim, um grupo de gente na minha mesa: ai rapaz, eu estou com uma vontade de comer abacaxi. Tem banana, laranja e abacaxi na minha mesa. Eu estou com uma vontade tão grande de comer abacaxi, aí pega uma banana e começa a descascar. Mas eu estou com vontade de comer um abacaxi. Das duas, uma. O pessoal que estiver na mesa comigo diz assim: ou esse camarada é um brincalhão, ou ele é maluco. A teologia da predestinação fatalista quer dizer isso de Deus. Ou Deus é maluco, ou ele é brincalhão. Como Deus não é maluco nem brincalhão, já sabe quem são. Deus deseja salvar todo mundo, escolhe uns para o céu e outros para o inferno? Como é que Ele deseja salvar todo mundo? Se Deus não faz acepção de pessoas, e se Deus deseja salvar todo mundo, Ele preparou um plano de salvação para todos os homens. Tito capítulo 2 versículo 11: a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. O que é graça aí? É a palavra caris, favor imerecido, bondade amorosa, benevolente de Deus. Há três palavras interessantes.
Misericórdia, justiça e graça. Misericórdia é não fazer o que a pessoa merece. Justiça é fazer o que a pessoa merece. E graça é fazer o que ninguém merece. Foi isso que Deus fez. É fazer o que ninguém merece. É a graça. Nós estamos aqui nessa manhã, é pela graça salvadora de Jesus. É graça, irmão. É como canta o Paulo Brito, é pela graça, pela infinita graça que nós estamos aqui. A graça é para todo mundo. Deus fez um plano para salvar todo mundo. O texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Gente, é quem é qualquer pessoa, qualquer um que crê. Quem não crê é qualquer um que não crê. Não tem fatalismo, não tem escolha. E eu fico vendo o camarada deturpar esse texto, que é uma loucura. Não, Deus amou o mundo, ele está falando do mundo dos eleitos. Mundo aqui é cosmos. Vai lá no grego. Deixa de deturpar a Bíblia. Mundo aqui é a raça humana. Mundo aqui são todos os seres humanos. Que mundo dos eleitos e mundo dos perdidos? Vai deturpar em outro lugar, meu camarada? Mundo aqui é todo mundo. A salvação é para todo mundo. Romanos capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5 fala de salvação. Lembre-se, do 5 ao 8. É a parte de Romanos que fala de salvação. O que diz lá? Por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os homens para condenação, mas também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida. Salvação é para todo mundo, é para quem crê. Outra, se o homem não tem livre-arbítrio, como é que Romanos 14, 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus? Eu não posso dar conta daquilo que eu não sou responsável. Como é que Deus vai pedir conta de mim se eu não sou responsável? Não, eu tenho livre-arbítrio. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todo mundo aqui vai dar conta da sua vida. No reino de Deus não tem pistolão não, meu filho. Reino de Deus, meu filho, afina a tua viola. Afina a tua viola, que não tem filho de pastor, amiguinho de pastor, priminho de pastor, irmãozinho de pastor, tem nada disso não. A salvação é uma questão individual. Individual. Outra coisa para você pensar, eu já estou terminando. Se Deus escolheu quem vai para o céu ou para o inferno, Deus é responsável pelo pecado daqueles que vão para o inferno. Essa ideia, gente, é a ideia do movimento de nova era, que Deus compreende. Deus compreende o bem e o mal. É a ideia do movimento de nova era. Se Deus compreende o bem e o mal então não é mal, porque é divino. Isso é uma coisa diabólica, satânica. Deus não é responsável pelo pecado de ninguém, porque lá em 1 João, no capítulo 3, diz que quem peca é do diabo. A Bíblia diz em 1 João 1,5 que Deus é luz e nele não há trevas. Deus é santo, Deus é puro. Deus não pode fazer alguém pecar e ir para o inferno. Se Deus determinou alguém para o inferno, Deus é responsável pelo pecado. Isso é, Deus é o responsável por aquela pessoa ter pecado.
Irmãos, o que Deus espera de nós, como igreja de Jesus? Quando eu citei Tito 2,11, eu vou seguir mais um pouquinho os versículos. Quando Paulo diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que a graça ensina? Esse é o perigo. É graça! Oba! Tá tudo na graça. Podemos botar para quebrar. Afinal de contas é graça. Saímos da lei. É por isso que tem muita gente querendo levar dentro da igreja uma vida de pecado. Canta, chora, louva. Canta bonito. Oba. Que maravilha, eu senti uma presença tão grande. Mas quando sai daquela porta para fora, vai para motel. Quando sai daquela porta para fora, vai se prostituir. Quando sai daquela porta para fora, vai encher a cara. Quando sai daquela porta para fora, vai fumar. Quando sai da porta para fora, vai alugar filme pornográfico. Ou então tem TV a cabo e é vidrado em filme pornográfico. Olha o que a graça faz. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É isso que Deus espera da sua igreja. É isso, meu irmão, Deus espera de nós, é isso. Não caia nessa história de que já está tudo determinado, que não depende nada de você, que você não é responsável. Deus espera de você é isso. Você é povo de Deus, você é especial, você tem que ser zeloso e você tem que ser de boas obras. A tua vida tem que ser diferente do mundo, a tua vida tem que ser uma vida santa. Sabe por quê? Porque a qualquer hora o aparecimento da glória do grande Deus, Jesus Cristo, vem buscar a sua igreja. Aleluia! Ele vem arrebatar, e Ele vem arrebatar uma igreja santa, pura, limpa, imaculada. A igreja de pé, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não cremos num Deus iracundo, que está com um punhal na mão para matar e mandar para o inferno no primeiro deslize que você fizer. Também não temos essa ideia não, porque tem gente que tem uma ideia de um Deus iracundo. Olha, cuidado, ai Jesus, meu Deus, ai eu vou morrer hoje, ai Senhor, eu pequei agora, ai mamãe, ai. Não, nós não temos essa ideia de um Deus iracundo, mas também não temos uma ideia de um Deus bonachão. Pode pecar, continua pecando, continua errando, continua fazendo o que tem que fazer, que está tudo bem, no final você vai ser salvo. Nós também não temos essa ideia. Nós temos a ideia de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus limpo, de um Deus que tem compromisso com você, que é fiel, de um Deus que ama você, de um Deus que quer te ajudar nas suas fraquezas, de um Deus que conhece as minhas limitações, de um Deus que sabe da minha fragilidade e que eu reconheço que eu sou vencedor através dele, eu sou vencedor com ele, eu sou vencedor por ele. Sem ele na minha vida o desastre é grande, sem ele na minha vida eu vou pecar, sem ele na minha vida eu vou cair. Se a Bíblia não tiver como parâmetro na minha vida, eu vou pecar mesmo, eu vou desviar. Oh, que o Senhor possa te guardar, que o Senhor guarde a sua vida até aquele dia. Até aquele dia. Apocalipse capítulo 2 versículo 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus ama a fidelidade. Deus ama a fidelidade. Diga para 3 ou 4 que está perto de você, irmão, Deus ama a fidelidade. Diga aí, por favor. Deus ama a fidelidade, Isaac. Deus ama a fidelidade. Deus ama a fidelidade. A fidelidade faz parte de Deus. Ser fiel, meu irmão. A vitória da tua vida está na fidelidade. Você quer vencer, seja fiel. Seja fiel. O Espírito do Senhor está dizendo para você aqui nessa manhã: seja fiel. Faça a escolha certa. Faça a escolha certa.
Você escolheu Jesus, você escolheu Deus, você escolheu a igreja, você está no caminho certo. Continue, a sua preferência está certa. Mantém sua vida no prumo, mantém sua vida em retidão, porque Jesus vem buscar uma igreja santa, limpa. Ele vem buscar uma igreja separada. Continue, dê testemunho, seja luz, brilhe nesse mundo, porque Jesus ama, Ele tem compromisso com você. Eu disse para você falar para a pessoa que está do seu lado que Deus ama a fidelidade. Agora você vai dizer também para 2 ou 3 pessoas: meu irmão, se você é fiel, Deus tem compromisso com você. Pode falar. Se você é fiel, Isaac, Deus tem compromisso contigo. Valentim, se você é fiel, Deus tem compromisso com você. Aleluia. Eracalabaxanda candalabás. Ora balabachurianda labaxanda candalabás. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus tem compromisso com você. Não importa a luta, não importa o problema, não importa a dificuldade, o que você está passando, se você é fiel, Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com você. A misericórdia de Deus vai te alcançar, a bênção de Deus vai te alcançar, o livramento de Deus vai te alcançar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Aleluia! Glória a Deus!